Oi, minha gente, queridas almas, que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindas. Eu me chamo Laila Mello, sou terapeuta holística e transpessoal, mentora do Despertar Espiritual. Nesse canal aqui eu te ajudo nessa jornada de retorno a si mesma. Vamos juntas então? Gente, o tema de hoje, vamos falar sobre a potência que existe dentro da gente e que pode ser despertada através da dança. Você já pensou sobre isso? O meu processo de despertar espiritual, ele tá assim com a minha relação com a dança, né? Que foi aprofundada muito justamente nessa fase em que eu tava me descobrindo para além do meu ego, para além das ideias que eu tinha sobre mim e sobre a vida. E eu acho que assim, essa jornada de despertar, a gente vai vivendo vários despertares, né? E foi muito lindo quando eu comecei a despertar para dança. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha sido a minha primeira aula de teatro. E aí na aula de teatro a gente dançou. Ui! A gente dançou. E aí quando eu cheguei em casa, mas era uma coisa assim, não tão solta, porque eu tava meio que querendo acertar. E aí, quando chegou em casa, depois eu tinha dado um passeio sozinha, perambulando por aí, assistido uma peça, já tinha sido um dia assim muito legal. E aí, à noite, minha companheira tinha saído, tava sozinha em casa, e eu botei uma música. Era comum eu ouvir música em casa, mas não era comum eu dançar. E aí, eu coloquei uma música que eu sempre ouvia e nunca dançava, e naquele dia eu dancei. E aí, eu fui dançando, dançando, dançando. E aí eu comecei a dançar de um jeito meio doido, assim, que eu tava com o corpo desperto, né? A aula de teatro desperta, gente. Porque mexe. Aquela aula em específico mexeu muito com o corpo. Então meu corpo tava mais sem vergonha, tava mais solto. Sem vergonha é literal mesmo, essa expressão. E aí, eu fui dançando bem doida, dançando assim, bem louquinha. E aí eu. E aí me despertou assim isso. Gente, parece besteira para quem já tem essa compreensão sentida. Porque ali eu tive uma compreensão sentida, não foi na mente, não foi tipo, é óbvio isso. Mas o meu corpo entendeu, sentiu isso, sabe? E ali eu senti assim que dançar é pra ser gostoso, é pra ser divertido, é pra ser bom pra mim. Esse foi um grande despertar. Quando eu senti assim que o meu corpo estava autorizado, eu estava autorizando ali, acho que pela primeira vez desde que eu era criança, a dançar com consciência, né, sem estar bêbada, por alegria, por prazer, para se divertir. Eu tava me divertindo e eu dançava assim bem doida, me divertia. E aí eu fazia uns passos muito doidos e tal. Eu falava assim: "Ai, que gostoso! É para isso que serve dançar, é para ser bom para mim". Porque até então, a dança estava muito no lugar do olhar do outro, uma preocupação muito grande com o olhar do outro. Não que eu ficasse assim na minha mente pensando necessariamente, a pessoa, mas era uma coisa inconsciente mesmo. Que eu queria que fosse bonita, que eu queria que as pessoas achassem bonita, que fosse é, atraente, inclusive, né? Umas danças quando eram mais sensuais, né? Rebolado e tudo mais. E, para além disso, existia a crença de que eu não sabia dançar. Existia a crença de que eu era dura, que eu não sabia, sabe? E aí eu fui entendendo que nem existe isso de saber ou não saber dançar. Eu posso não saber dançar uma coreografia, um tipo, um estilo de dança, né? Mas o meu corpo sabe dançar, sabe? O meu corpo tem uma dança própria, tem um ritmo próprio.
Gente, a gente dança desde que o mundo é mundo. As mulheres têm uma relação muito íntima com a dança, inclusive em um lugar muito espiritual, né? Uma dança para invocar a deusa, uma dança para os deuses, uma dança como oração. É muito antigo. E nas tradições religiosas, ancestrais, espirituais também, como por exemplo no candomblé, a força da espiritualidade ali, ela é evocada a partir da dança também. Isso está bem presente agora, né? Recente. Então as pessoas dançam para as entidades, para os orixás, para as divindades, e com isso a força espiritual vai se aproximando até que, né, se una ali aquele ser. Na Umbanda também. Então, isso eu tô falando das tradições espirituais e religiosas mais próximas, né? E, além disso, tem a dança terapêutica, a dança como uma ferramenta de autoconhecimento, de liberação emocional, de liberação da raiva, de liberação da tristeza, das couraças que a gente vai criando, né, no nosso corpo para nos protegermos. Então, a dança como expressão autêntica, expressão da verdade emocional, mental, corporal, física, né? O corpo revela, o corpo fala através da dança. Muito antes da compreensão da mente, o corpo já está trazendo informação ali. E, além disso tudo, tem a dança como essa ponte de conexão espiritual e de expressão espiritual também. E eu não tinha ainda essa compreensão, sabe? Eu não eu não tinha essa compreensão. E naquele dia isso se revelou para mim, eu comecei a entender. E foi justamente no período do meu despertar espiritual. Logo depois, eu tenho um período de crise, porque é muito comum que o nosso despertar espiritual ele ocorra a partir de uma crise, né? O despertar talvez mais. Então eu tenho uma crise e inicio o ano de 2023 sentindo fortemente o chamado para dança. E eu escrevi na minha agenda, porque eu tenho essa tradição de sempre escrever os meus desejos para o novo ciclo, né? De colocar ali metas e tudo mais. E nesse ano eu coloquei a meta dançar. Eu escrevi assim: eu quero dançar mais para me libertar. Eu quero dançar para ser livre, porque eu senti como que o meu corpo estava travado, ainda condicionado, sabe? Com medo de se expressar livremente. Ainda estava tudo muito. Eu estava sentindo muito disso. E quando eu falo assim, pode parecer talvez uma imagem para vocês de uma pessoa assim super. Mas nem era. Se eu olhasse para mim, você acharia que eu era muito livre, muito solta. Só que, gente, eu sou ambiciosa, eu quero ser realmente livre. Sabe? Em camadas profundas. E aquela liberdade ali que se via ainda era muito superficial para o que eu almejo. Então, eu fui acessando mais desses condicionamentos, dessa prisão que existia aqui, mas no meu corpo, sabe? O corpo rígido, o corpo não estava tão solto. E aí foi o ano assim de grandes transformações. No entanto, eu só comecei. E aí eu fui dançando, né? Comecei a dançar, fazendo os meus rituais espirituais dançando, participando de vivências terapêuticas em que dançava. Só que aí em 2024
foi que eu trouxe. Em 2023, inclusive, no início de 2023, eu desenhei, escrevi assim, um projeto para o meu futuro, para o que eu queria realizar. E aí eu escrevi que eu queria ser uma mentora dançante. Eu desenhei e escrevi que eu era essa mentora dançante. Mas quando eu escrevi, eu não entendia muito bem o que isso significava, ainda não me utilizava da terapia, da dança terapia, ainda estava tudo muito solto, só sentindo o chamado. E aí em 2024 eu intensifico a minha experiência como um corpo, uma mulher que tem um corpo que dança, livre, sem tantos medos de julgamentos, mas é um processo. Até porque eu tenho memórias de infância em que eu fui me sentindo retraída com a dança, me fechando por causa de julgamentos, né? De me dizerem, né? De me falarem que eu era dura, que eu não sabia dançar. E eu era dançarina do El Chan, gente, quando eu era criança. Eu era dançarina do El Chan. Não podia ver a Carla Pérez e a Sheila Mello. E eu dizia que eu era a Carla Pérez, né? Sheila Carvalho, eu era a Carla Pérez porque eu era loirinha. E eu amava dançar. Chegava nos aniversários, tipo assim, criança, 4, 5, 6 anos. 7, antes de começar a me fechar por causa da preocupação com o que me diziam. E eu adorava dançar na boquinha da garrafa. E tudo que era dança. Eu amava. Só que aí eu fui me fechando. Quando eu chego na adolescência, já tava assim. Travada. Uma coisa. E o que acontece? Eu dançava quando bebia. Eu bebia, eu conseguia me soltar, mas sempre com essa coisa ainda do olhar do outro, né? De ser bonito, desejável, atraente dançando, sensual e tudo mais. Então, eu tô falando isso para vocês entenderem que é um processo de superação de trauma, sabe? De barreiras, de couraças, de ideias, de crenças, de medos que vêm lá de trás, né? Lá de trás. E aí, em 2024, eu comecei uma formação terapêutica para guiança de grupos terapêuticas. Eu já estava trabalhando como terapeuta, mas e trabalhando com grupos, com círculos de mulheres especialmente. E eu queria entender melhor da dança terapêutica, né, dessa ferramenta no campo terapêutico. E aí eu iniciei essa formação sistêmica, que tem como base a dança, que tem como base o corpo, a expressão corporal, a leitura corporal, o xamanismo, a Ayurveda, a liberação do estresse do trauma. Então, a base desse trabalho é muito do corpo mesmo. E aí, minhas irmãs, aí deu um match, assim, incrível, 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 incrível. Desde então, eu tenho trabalhado, aprofundado muito esses estudos, né, do corpo, se expressando através da dança, contando segredos, revelando o seu poder através da dança. E é um estudo prático, empírico, através de mim mesma e das pessoas que eu atendo, né? Tanto no campo do atendimento individual, quanto no coletivo, dos grupos terapêuticos que eu tenho guiado, que eu tenho conduzido. E tem sido experiências assim muito lindas, é muito bonito ver o corpo falando, o corpo se libertando, né? Pessoas que antes eram muito fechadas, muito travadas, começando a se soltar e se soltando mesmo pelo corpo, né? O corpo sendo libertado desses condicionamentos da mente, né? E das experiências que não foram processadas. Então, esses dias eu tive a intuição, assim, de começar um grupo matinal, um desafio matinal de 10 dias
de dança intuitiva, 10 dias de metamorfose dançando. Então, a ideia desse trabalho é a gente começar as manhãs dançando. Dançando a energia de um aspecto da grande mãe. Quando eu falo grande mãe, tu pode entender grande pai, mas eu trago aqui para o feminino criador, tá? Então, é uma experiência de autoconhecimento, é uma experiência espiritual também. Então, a gente vai começar direcionando nossa atenção para nossa conexão espiritual com o divino dentro de nós. Conexão com essa força dentro de nós. E aí são vários aspectos, né? Eu utilizo o oráculo da deusa como base. Então, a gente vai acessar a energia da deusa, que a gente vai se conectar naquela manhã através do oráculo da deusa. Então, são 10 dias de segunda a sexta. A cada novo dia, uma nova energia, uma nova deusa, um novo aspecto da gente pra gente conhecer, pra gente aprofundar ali, se conectar, trabalhar na gente. É incrível. Vem a deusa que a gente precisa, vem o aspecto da energia, das características, do campo da nossa vida que a gente precisa olhar naquele momento. E é muito lindo ver sincronicidades ao longo do dia acontecendo, inclusive. Então a gente vai abrir esse campo energético com o acesso à deusa e vamos convocar essa energia dentro de nós, né? De nós. Nós temos esse aspecto da deusa em nós para dançar com a gente. A gente convoca esse aspecto da deusa para dançar com a gente. Eu já comecei esse desafio. Antes de abrir para as pessoas, eu comecei. A primeira deusa que se apresentou foi, para mim, foi a Lilith. Então, a Lilith, ela fala muito sobre o poder, nosso poder pessoal, sobre a nossa expressão no mundo, sobre a nossa sexualidade, sobre a energia sexual, sobre a liberdade, sobre a autenticidade. Então, eu convoquei a energia dessa deusa e vai ter todo esse trabalho de convocação, de invocação. A gente vai fazer toda uma introdução, tá? Para poder entrar no campo do corpo da dança. E foi muito incrível sentir essa força em mim. E as conexões que foram acontecendo ao longo do dia, assim, gente, surreal. Outras deusas mais foram se apresentando. E hoje veio para mim a deusa Kali, que é a deusa que vai trabalhar com o medo. Com os nossos medos, com os medos assim mais profundos, né? E foi muito, muito legal, porque chamar o seu medo para dançar com você e chamar essa força de Kali, que é uma força muito muito forte, que nos que tá ali para nos ajudar a superar esse medo, sabe? Ao mesmo tempo em que ela se apresenta como o próprio medo, eu também senti que ela se apresentava como a força de superação do medo, entende? E a necessidade que existe da gente encarar os nossos medos, né? Encarar, parar de fingir que eles não existem, né? Ou de deixar de olhar para eles. Porque assim eles ficam atuando na nossa vida de forma inconsciente. Talvez o seu medo, como foi o meu por muito tempo, seja dançar. Seja dançar com outras pessoas, dançar na frente de outras pessoas, dançar de uma forma livre, sabe? Talvez seja isso. Talvez o seu medo seja a sua expressão corporal. Seja a sua sedução, seja você seduzir, seja você ser livre. Entende? Talvez tenham medos que estejam dentro desse campo da sua liberdade de expressão. Medos que estão te impedindo
de se expressar livremente na vida, sabe? De trazer a sua verdade, de viver a sua verdade, de viver com coerência, coerência com o teu coração, com a verdade que pulsa dentro de você pedindo espaço. E esse desafio, ele é uma grande oportunidade para você atravessar esse medo, porque, gente, o medo, ele não pode ser o mestre da nossa vida. Ele precisa seguir o seu propósito, né? Tô falando de medos psicológicos, não de medos de sobrevivência, né? Aquela coisa assim de instintiva. Não é sobre isso. É um medo que a gente criou. É um medo que é uma ilusão, na verdade. Então, o medo ele existe, inclusive, para apontar que ali naquele campo tem mentiras, tem ilusões, tem ideias distorcidas sobre quem você é. E você só vai conseguir acessar essa verdade, viver isso, viver a verdade, inclusive, viver a sua potência, viver o seu poder, viver o prazer, porque tem muito prazer por trás do medo. Inclusive, tem medos assim que escondem grandes oportunidades de prazer. Eita. E a gente só descobre isso quando a gente atravessa. Quando a gente não se permite ser guiada pelo medo, paralisada pelo medo. Quando a gente entende, e aí volta para o vídeo que eu gravei esses dias, né, sobre a gente se fazer pequena. Então, quando a gente entende que a gente é muito maior e a gente ocupa o nosso lugar. Mas se a gente fica travada pelo medo, o medo só cresce, ele fica maior, ele toma proporções maiores. Então, o meu convite aqui é você desafiar o teu medo, atravessar o teu medo e aceitar esse chamado que você está sentindo de repente de participar desse desafio comigo e dançar as suas emoções, dançar esses bloqueios internos, dançar esses aspectos de você que estão pedindo atenção. Esse é um chamado para quem está de fato comprometida com o seu próprio crescimento, com a sua autenticidade, com a sua livre expressão. Entende? Então, assim, se você quer dançar de uma forma livre de julgamento, com o corpo solto, ai, meu corpo tá muito travado, porque não dança. Pra soltar tem que dançar. Entende, minha irmã? Então, ó, tem espaço para rebolar, eu não sei rebolar, eu também não, tô aprendendo. Só tô aprendendo fazendo, né? Tem espaço para rebolar, tem espaço para dançar louca, tem espaço para tudo. Esse corpo quer de tudo, e de tudo que ele quer, é possível viver, né? Tudo que faz bem. O nosso corpo é muito sábio, tem muito conhecimento, tem muita informação, tem muitas memórias para liberar. E é liberar mesmo, para poder ir-se embora e a gente ficar aqui no presente. Não ficar apegado ao que passou, ao que já foi, ao que era. Por exemplo, eu apegada ao que me disseram lá na infância que eu não sabia dançar. E aí, na minha cabeça infantil, se eu não sabia dançar, eu não tinha nem como aprender, né? Porque era como não sabe dançar nem dança, fica aí quieta. O corpo é duro, olha, eu dizer pra uma criança que o corpo de uma criança é duro, tudo bem, né? Não sabe ele remexer, rebolar, requebrar, tarará, tarará, mas o corpo de uma criança não é duro, né? E se é duro, amolece. Ah, meu corpo tá duro lá, tá travado. Amolece, mexendo, dançando, colocando ele em movimento. É assim. É assim que vai amolecer. É assim que eu tenho amolecido o meu. E hoje eu tô uma coisinha solta. Eu teve uma colega minha dessa formação terapêutica. A gente passou assim 7 dias dançando muito, praticando muito todo o método. Foi muito lindo. Intensivão, assim. E aí ela falava que parecia uma cobra dançando. E aí eu, porque ainda os resquícios, né, da ideia de que eu dançava mal, que eu tô dura, que eu não sei, tarará, tarará, tudo lá do passado, os fantasmazinhos. Eu ia. E aí ela viu em mim uma cobra de flexível, de mole. Aí eu, que interessante, que legal. E é isso, minha gente. Dançar pra ser livre, dançar pra curar, dançar pra libertar, dançar pra transmutar energia, emoção, dançar pra se conhecer, dançar pra se conectar com a deusa em você, Deus é você, sabe?
Dançar pra sentir prazer, pra se divertir, pra ser gostoso. E digo mais, dançar também pra ser admirada às vezes, né? Não, isso não pode estar à frente. Mas também é gostoso você dançar, de repente ali pra sua companheira, seu companheiro, e ter admiração, né? E ter esse olhar assim pra você. Isso não pode ser o carro-chefe, né? Isso não pode estar te guiando. Mas viver essa experiência, se você quiser viver, é válida também, gente. Tudo é válido, desde que a gente não se diminua, a gente não se limite, a gente não se bloqueie, né? A gente não limite a nossa expressão com medo do olhar do outro, do julgamento do outro. E eu sei que é desafiador e que a gente não vai para lugar nenhum só na teoria, só falando. Por isso que precisa ir pro corpo, precisa dançar. Como é que eu supero o medo de dançar dançando? Como é que eu supero esse medo do olhar do outro se expondo? Entende? Se desafiando, não tem outro jeito. Tá bom, minha irmã? Então é isso. Fica o convite. Ó, eu vou começar esse desafio no dia 16. Mas o dia que tu ver esse vídeo aqui, me procura, porque eu vou lançar outro. E quanto mais tiver gente interessada, aí eu fico mais motivada ainda de continuar esse projeto, porque eu tenho certeza que vai dar muito massa, que vai ser muito lindo, tá? Então, assim, me procura, fala aqui embaixo no comentário. Comenta aqui, eu tô interessada, Laila, eu quero. Porque aí, ó, eu já lanço o próximo grupo rapidinho, viu? Rapidinho, pode falar. Ai, vi esse vídeo um mês depois. Fale, diga que você quer. Diga que você quer. Porque quando a gente manifesta o que a gente quer, aí a gente abre espaço para que ele se realize. Tá bom? Então é isso, querida alma, querida deusa, fica com Deus, fica com você e um beijo na consciência. Até a próxima.